Olá pessoal, meu nome é Wislam e eu sou aluno da pós-graduação em Engenharia Nuclear pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e hoje eu vou estar apresentando para vocês o trabalho intitulado Análise Experimental das Variáveis Térmicas na Solidificação do Alumínio e de uma liga binária de alumínio e ferro. O efeito da taxa de resfriamento e concentração de ferro na formação macro e microestrutural e na microdureza Vickers. Bom, o trabalho está estruturado da seguinte forma, e já dando a introdução, o alumínio é um metal encontrado em abundância na natureza. Por ser um metal encontrado em abundância na natureza, ele tem um baixo custo e uma ampla aplicabilidade, onde podemos encontrar ele em diversos segmentos da indústria. Claro que isso tudo devido às suas excelentes características físico-químicas e dentre elas podemos destacar o peso específico, baixo ponto de fusão, elevada condutividade elétrica e térmica, elevada resistência à corrosão e ductibilidade. Já a liga de alumínio e ferro, a liga binária de alumínio e ferro, apresentam combinações bem interessantes a essas características, como a adição de ferro aumenta a resistência mecânica e, de certo modo, diminui a ductibilidade. E nesse tipo de aplicação, podemos estar destacando o processo de estampagem incremental, a fabricação de folhas para proteção e até mesmo condutores elétricos. Bom, dando sequência, a fusão, consequentemente a solidificação, são duas etapas mais importantes nos mais variados tipos de produto. E dependendo do processo, essas duas etapas são suficientes para determinar a qualidade do produto final. Diversos são os estudos que demonstram que as variáveis térmicas envolvidas no processo de solidificação afetam drasticamente as características microestrutural e que, por sua consequência, modificam as microdurezas. Como posso estar mostrando aqui para vocês, é o mesmo material, porém solidificado de formas diferentes. Onde aqui eu introduzi uma alta taxa de resfriamento, a gente tem uma estrutura bem mais refinada, com uma baixa taxa de resfriamento, uma estrutura um pouco mais grosseira. Dando sequência, o objetivo do presente trabalho é determinar experimentalmente as variáveis térmicas envolvidas na solidificação do alumínio comercialmente puro e da liga binária de alumínio 1% ferro, sob condições transientes à extração de calor, a fim de comparar o efeito da adição de ferro na formação microestrutural e nas propriedades mecânicas. A metodologia. O primeiro passo foi estar realizando a solidificação direcional. Para a realização desse procedimento, o metal líquido ele é vazado em ambas as ligas. Para a realização desse procedimento em ambas as ligas, o metal líquido ele é vazado em um molde no seu estado líquido e a solidificação ocorre no sentido contrário da gravidade. Bom, todo o monitoramento e registro da temperatura é feito por meio de 8 termopares distribuídos em diferentes posições ao longo do lingote, conectado a um sistema de aquisição de dados que nos permite ter a avaliação da temperatura em função do tempo. A partir desse dado, é possível calcular as variáveis térmicas envolvidas no processo de solidificação, tais como taxa de esfriamento, velocidade de deslocamento da isoterma líquidas e o gradiente. Após o tarugo ter sido solidificado, para ambas as ligas foram feitos os cortes para separação das amostras. A primeira aqui é feito um corte longitudinal para poder estar separando a macroestrutura e com a utilização de uma serra de precisão é feito os cortes transversais referente a cada posição ocupada pelo termopar. Após esse processo, esse material é submetido ao embutimento e ensaio metalográfico, no lixamento, polimento e ataque químico para revelação da microestrutura. Dando sequência com relação à caracterização microestrutural, utilizamos o microscópio óptico com o software computacional NIST Elementos, que nos possibilitou estar realizando a medição dos espaçamentos celulares. A técnica utilizada foi a técnica da triangulação, que consiste basicamente em medir as distâncias do centro geométrico de uma célula em relação à outra. Seguindo, o ensaio de microdureza Vickers é um ensaio que tipicamente nos permite avaliar o quão o material é resistente à deformação plástica localizada. Para isso, aplicou-se toda a metodologia referente à norma ISO 6507 e utilizou-se um microdurômetro da marca Mitutoyo, com uma ampliação de 20 vezes. Para cada amostra, foram feitas 30 medições, para poder melhorar a precisão das medidas e diminuir o espaçamento celular, diminuir o desvio padrão.
Com relação aos resultados, a gente consegue verificar que para ambos os materiais eles foram vazados a uma temperatura acima do ponto de fusão, no caso do alumínio comercialmente puro, e acima da T líquidos do alumínio 1% ferro, e que ambos os materiais, quando atingiram a temperatura de 750 graus Celsius, houve uma queda abrupta da temperatura, demarcando assim o momento exato que o sistema de arrefecimento ele foi ligado. E a gente consegue perceber que a inclinação dessas retas para ambos os materiais, elas mudam de acordo com a posição em que o termopar ocupa. Dando sequência, pegando o ponto exato, a gente consegue montar a curva de posição, ou seja, esse gráfico ele apresenta o tempo em que cada termopar solidificou para ambas as ligas. E para ambos os resultados é possível verificar que nas posições mais próximas da base, o tempo de solidificação foi menor do que nas regiões mais afastadas. Isso devido ao contato mais próximo da base metal molde. Dando sequência, foi calculada as taxas de resfriamento, as variáveis térmicas, a gente consegue verificar que tanto a velocidade quanto a taxa de resfriamento possuem um comportamento bem similar, pois em ambos os gráficos a velocidade e a taxa elas decrescem ao longo das posições. Isso pode ser justificado, pois à medida que a interface líquido-sólido ela avança ao longo do lingote, vai havendo um aumento da resistência da camada solidificada, e isso diminui e consequentemente diminui os mecanismos de transmissão de calor. Bom, com a adição de 1% de ferro, foi possível verificar que a velocidade de deslocamento da isotérmica aumentou e a taxa de resfriamento ela diminuiu. Esses dois resultados, primeiro, pode estar atrelado à baixa solubilidade do ferro no alumínio. Isso faz com que as fases sólidas elas nucleiem mais rápido, e também a baixa condutividade térmica. O ferro ele diminui essa condutividade térmica e consequentemente reduz a taxa de resfriamento. Bom, dando sequência com relação à caracterização macroestrutural, a gente consegue perceber que para ambos os materiais foi predominantemente colunar, porém com a adição de 1% de ferro, a macroestrutura os grãos colunares se tornaram mais refinados se comparados com o alumínio puro. Com relação à microestrutura, para ambos os materiais prevaleceu o celular. E podemos verificar aqui que para ambos os materiais também os espaçamentos celulares eles aumentam à medida que a interface líquido e sólido avança, ou seja, à medida que a taxa de resfriamento ela vai diminuindo, os espaçamentos celulares eles vão se tornando mais grosseiros. E é importante destacar que ao adicionar 1% de ferro, houve uma redução drástica desses espaçamentos celulares. Então, o ferro, novamente, como a gente viu na microestrutura, ela refinou os grãos. Dando sequência, o comportamento da microdureza, a gente consegue perceber que a adição de 1% de ferro elevou 34% da microdureza. Então, a gente consegue também, para ambos os materiais, verificar que a microdureza ela aumenta com a redução dos espaçamentos celulares, e, por sua vez, esse aumento, consequentemente, aumenta essa microdureza. Conclusão. A solidificação direcional, bem como as variáveis térmicas envolvidas no processo, tem um impacto significativo na formação macro e microestrutural, e para ambos os materiais, a microestrutura celular foi predominantemente, e a adição de 1% de ferro permitiu uma redução gradativa dos espaçamentos celulares, que, consequentemente, resultou no aumento da microdureza. Meus cumprimentos a todos. Eu me chamo Fábio Furtado, sou aluno da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, e vou apresentar sobre a análise morfológica de nanofibras de paina para reforço em membrana polimérica de poliamida ou poliéster para uso em células de combustível. Lembrando que este trabalho ele ainda está em desenvolvimento, então os resultados são resultados preliminares. São alguns resultados que vão ser compartilhados nessa apresentação. E ali nós temos também outros autores, são os coautores, que estão também trabalhando junto neste projeto de pesquisa. Esse trabalho está estruturado em introdução, objetivos, metodologia, resultados, discussão, conclusão e também as referências bibliográficas.
Então, aqui inicialmente nós temos a paineira. Essa aqui é a árvore da paina, que são esses frutos alongados, meio circulares, né? E aqui no meio nós temos a fibra, essa fibra esbranquiçada, é a paina, a fibra da paina, fica no interior desses frutos. E aqui nós temos alguns aspectos vistos próximo da paineira. Tem alguns espinhos aqui no tronco, né, da paineira. A paineira, que também é conhecida cientificamente, o seu nome é ceiba especiosa. Aqui nós temos aspectos do fruto, ele verde e também alguns já amadurecidos, né? Uma coloração mais amarelada, meio amarroada. E aqui nós temos a fibra, né, da paina. São essas é, meio amareladas aqui, com aspectos meio acinzentados. E aqui nós temos também o aspecto dela esbranquiçado. Então, assim, inicialmente, um trabalho posterior feito com um compósito de poliacetato de vinila reforçado com 1% de nanofibras de paina, ele apresentou aí 295% de reforço na matriz, em relação à matriz de poliacetato de vinila. Ela não foi tratada quimicamente, a nanofibra, e também ela foi dispersa em etanol. Aqui nós temos nesse gráfico o ensaio de tração, nós temos a matriz PVA, e esses NT significa não tratado quimicamente. São dois métodos. O primeiro método, NT1, foi disperso 50% de água e 50% de etanol. E NT2, 100% de etanol. O que foi observado é que as dispersas em 100% de etanol apresentaram melhor resistência à tração do que as dispersas em 50% água e 50% etanol, sendo que a com 1% foi a que melhor adquiriu resistência de tração, chegando a 295%. O compósito de poliacetato de vinila, também com 0,75% de nanofibras de paina, trabalho recente também anterior, ainda em 2023, por Teixeira, conseguiu chegar tratados quimicamente dispersos em água com 518% em relação à matriz, de reforço, melhora. Contudo, a escolha, né, foi usada aí sem tratamento químico, justamente para não gerar efluentes que seriam poluentes, e também o etanol, porque o etanol ele facilita o processamento e também a dispersão do nanomaterial em matrizes poliméricas apolares. Então, o objetivo deste trabalho é reforçar as membranas de poliamida ou de poliéster com o uso de membranas de troca protônica ou aniônica, com teores de até 1% em peso de nanofibras de paina. Acima disso, também a resistência se torna menor. E também observar os aspectos morfológicos por microscopia eletrônica varredura e de transmissão para tentar explicar aí essas possíveis relações com a resistência mecânica. A metodologia ela seguiu o preparo da nanocelulose. Ela pode ser adquirida diretamente da paineira ou através da compra aí de travesseiros, almofadas comercial. Também é possível conseguir a paina, a fibra da paina. Essas nanofibras elas são dispersas em etanol, 100% em etanol, e são mantidas a temperatura de menos 5 graus Celsius, com uma oscilação de 2 graus Celsius para cima ou para baixo, durante 48 horas em refrigerador. E a moagem em moinho ultracentrífugo de facas, a 12.000 RPM, com uma malha de 300 microns. As condições de moagem em 1.500 RPM, a distância entre os discos do moinho é de 1 milímetro e usando aí 10 passes. E esse aqui é o moinho que foi usado para esta pesquisa, um moinho da marca Hatch M200 e um microprocessador da marca Musculoid, Masuko Sanjo, que podemos ver ali ao lado. As amostras de nanofibras de paina, em seguida, após preparadas, foram submetidas à microscopia eletrônica e varredura e de transmissão.
A microscopia eletrônica de varredura tem como objetivo analisar os aspectos morfológicos da nanofibra, enquanto que a microscopia eletrônica de transmissão permite verificar como as fibras se dispersam ao longo da solução de etanol e também como elas se agrupam. Então, como resultado, por que analisar a resistência mecânica? Porque a resistência mecânica da membrana de troca protônica ou aniônica para uma célula de combustível implica diretamente no aumento da sua vida útil. Então, membranas mais resistentes tendem a ter uma durabilidade maior, uma vida útil maior. Elas devem ser condutoras protônicas, no caso das membranas de troca protônica, ou aniônica, no caso das membranas de troca aniônica. E para isso, elas vão precisar ser dopadas ou com ácido, para conseguir condutividade protônica, ou com uma base, para condutividade aniônica. Com tudo isso, reduz a sua resistência mecânica. E é justamente para isso que nós vamos reforçar essas membranas com as nanofibras. Os reforços podem ser tanto orgânicos quanto inorgânicos. Nós vamos usar um reforço orgânico das nanofibras de paina. E aqui nós temos alguns aspectos retirados já da microscopia eletrônica de varredura da nanofibra de paina. Então, uma visão geral, essa aqui nós temos primeiramente uma visão geral, com uma ampliação de 500 vezes, em que nós podemos ver aqui um aglomerado de nanofibras, né? São diversas nanofibras em diversas direções. Nós podemos ver os aspectos gerais em cada uma delas. E aproximando a 2.000 vezes, aqui dá para ver também a questão das paredes, a espessura das paredes das nanofibras e também os lumens, esses canais e ocos no interior da nanofibra, aqui que entra a circulação de fluidos, também a circulação de luz no interior das nanofibras. Então, aqui nós conseguimos ver nesses aspectos mais próximos da nanofibra. Ainda é possível ver também algumas fraturas, isso aqui é decorrente do processo de moagem, e a 2.000 vezes, a 5.000 vezes também é possível ver algumas impurezas e alguns materiais lignocelulósicos revestindo a superfície das nanofibras. Os vários aspectos também é possível ver as estruturas, vermos aqui nanofibras que são mais alongadas e mais afinaladas, como é o caso dessa daqui, mas tem outras que possuem umas estruturas mais grossas também. Aqui é possível a 1.000 vezes aqui nós vermos termos uma noção do comprimento total dessas nanofibras e seu formato cilíndrico, alongado, e também ainda as diversas fraturas de cada uma delas. Aqui nós podemos ver os componentes químicos encontrados em cada uma das nanofibras. Nós podemos ver a presença de carbono, de oxigênio, que são encontrados em maior quantidade, cálcio, potássio, fósforo, enxofre, também é possível ver silício, tudo isso são microcomponentes, microconstituintes da fibra que vão ter alguma relação também com os seus aspectos. Diversos aspectos, propriedades mecânicas, propriedades físicas. E aqui nós vemos também a microscopia eletrônica de transmissão, onde é possível ver as dispersões das nanofibras, o quanto elas se aglomeram. Também é possível ver os comprimentos, as medições. Aqui estão 70 nanômetros, 60 nanômetros, 20 nanômetros, que é mais ou menos o diâmetro das nanofibras. E por conclusão, todas as conclusões que temos até aqui são expectativas ainda. As membranas poliméricas elas serão produzidas por fusão ou por compressão. O ideal é até 1% de nanofibras, que isso é o que se espera, que ela consiga melhor resistência, melhor eficiência, melhor resistência mecânica das matrizes, tanto poliamida quanto poliéster. E aqui nós temos as referências usadas nesta pesquisa. E obrigado a todos. Lembrando que essa apresentação ela é gravada, portanto, isso porque eu vou estar em um congresso concomitante, no mesmo horário. Então, vai
eu não vou poder estar aí para responder a questões e questionamentos, mas está ali o meu e-mail. Então, se tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta, o que quer dúvida que ficar, podem mandar um e-mail para mim mesmo, que daí eu consigo responder. Meu e-mail é fabio.furtado@ufpr.br. Obrigado a todos e um bom evento para todos, bom congresso para todos. Apresentar o trabalho titulado Barras de polímero reforçados com fibra de vidro, análise de durabilidade com matriz epóxi e ácido vinílica. Trabalho de autoria minha, Amanda Ruda Pita, junto com Maeli de Souza da Silva, com orientação de Juan Carlos de Araújo Moura. Seguiríamos com a introdução, objetivos, metodologia, resultados e discussão, finalizando com a conclusão. A utilização de barras de polímeros reforçados com fibra de vidro vem como uma solução para minimização dos danos causados pela corrosão de armaduras metálicas. Nós percebemos, como mostra a figura, que o uso de armaduras metálicas, embora muito comum, ele também vem junto com alguns problemas, muitos deles relacionados com a corrosão, em especial nas áreas destacadas na imagem, que são áreas da Europa, Ásia e América do Norte, que sofrem com questões relacionadas à corrosão, em especial com questões de gelo e degelo, e em estradas e ferrovias onde há necessidade do uso de sal para ajudar a remover o gelo em épocas mais frias como o inverno. Esses problemas são, então, o uso da barra de GFRP, ele vem para auxiliar com problemas de durabilidade causados pela corrosão de armadura metálicas, também como a reabilitação de reforços de estruturas, além de ajudar com processos construtivos mais eficientes e em locais de aplicações não magnéticas, como é o caso de uso em hospitais, que a parte magnética não pode interferir no funcionamento dos aparelhos. A corrosão nas armaduras de aço ela é um problema muito comum, como já citado nos outros países, mas também é um problema comum no Brasil. E faz cerca de 3,5% de prejuízo ao PIB do Brasil atualmente, o que leva a buscarmos um material que seja também utilizável na questão de concreto armado. Então, essa busca por materiais de maior durabilidade envolve a armadura de aço inox, mas isso traz altos custos. Armadura revestidas galvanizadas ou epóxi e também armadura de GFRP, como é o caso do material que estamos estudando agora, que é GFRP, que no caso são barras de polímeros reforçados com fibra de vidro. A figura 2 traz uma representação de uma barra de GFRP, que temos a matriz representada em cinza, a interface entre o polímero e a fibra em laranja e o polímero, que é essa parte amarela. O objetivo da pesquisa foi buscar compreender os mecanismos de degradação das barras de GFRP quando imersas em soluções alcalinas porossimilares, com pH entre 12,6 e 13,5, que são pHs normalmente encontrados nos poros dos concretos. Na ação da pesquisa foram utilizados dois materiais básicos, que foram as barras de GFRP e as soluções de envelhecimento. Nas barras foram utilizadas barras de GFRP com matriz epóxi na figura 3A e matriz éster vinílica na figura 3B. Para as soluções foram utilizadas duas soluções, a solução A com pH 12,6 e a solução B com pH 13,5. A barra de GFRP de matriz epóxi ela foi fabricada com fibra de vidro do tipo SR e a fabricação russa, já a éster vinílica foi com fibra de vidro do tipo E a fabricação brasileira. As soluções de envelhecimento foram fabricadas com a combinação de hidróxido de cálcio, hidróxido de sódio e hidróxido de potássio. A solução A, com pH 12,6, apresentou uma maior concentração de hidróxido de cálcio, enquanto a solução B, com pH 13,5, apresentou uma maior concentração de hidróxido de sódio. A metodologia de ensaio iniciou-se com a caracterização do material, onde foi determinada a fração mássica, a absorção de umidade, espectroscopia de infravermelho transformada de Fourier, conhecida como FTIR, resistência de isolamento interlaminar. A parte 2 foi a parte do envelhecimento acelerado, onde as amostras foram colocadas para o envelhecimento acelerado nas duas soluções, a solução A e a solução B,
em duas temperaturas, 23 graus e 60, e foram retiradas quando atingiram as idades de 500, 1.000 e 3.000 horas. O envelhecimento a 60 graus foi realizado em estufa, o envelhecimento a 23 graus foi realizado em sala climatizada. Depois do envelhecimento e realização dos ensaios de cisalhamento e FTIR, a gente faz análise do tipo de matriz polimérica, a degradação da matriz, interface e os efeitos da alcalinidade da temperatura. Com os ensaios de envelhecimento, a gente conseguiu a absorção de umidade e foi possível elaborar o gráfico de absorção média de água em função do tempo de imersão das barras de GFRPE e GFRPV a 23 graus e 60 graus. Na figura 4A, temos a absorção de água a 23 graus Celsius, onde as amostras envelhecidas na solução de pH 13,5 apresentaram a maior taxa de absorção de umidade, e também foi o que aconteceu nas amostras envelhecidas a 60 graus, como mostra na figura 4B. A resistência média ao cisalhamento interlaminar das barras, ela foi calculada para as amostras ela foi ensaiada para as amostras de controle, com o valor real da barra antes do envelhecimento, e em cada amostra envelhecida, resultando na tabela apresentada. A tabela a gente transformou em gráfico para a melhor observação dos resultados. No gráfico, nós podemos observar o decréscimo de resistência ao cisalhamento das amostras, onde a gente percebe que a 23 graus, na figura 7A, a amostra de GFRPE a 13,5 apresentou maior decréscimo, enquanto a amostra de GFRPE a 12,6 apresentou menor decréscimo. Já a 60 graus, o menor decréscimo aconteceu nas amostras de GFRPV em 13,5 e a maior aconteceu em GFRPV em 12,6. Os resultados nos mostram que as amostras de ambos os tipos de matriz polimérica, elas apresentaram os melhores resultados quanto à resistência mecânica na solução de pH 12,6 a 60 graus e na solução de pH 13,5, isso aconteceu a 23 graus. Isso acontece pela relação alcalinidade e temperatura. Na maior temperatura, as amostras elas tendem a apresentar menor desempenho. Observou-se também um decréscimo máximo de resistência ao cisalhamento interlaminar de 27,7% e 44,1%, respectivamente, para 23 e 60 graus nas amostras EPOX, enquanto as amostras éster vinílica apresentaram 22,3% e 27,1% de decréscimo. Em análise geral, as amostras envelhecidas a 23 graus apresentaram melhor desempenho mecânico. Isso também aconteceu porque o maior envelhecimento, em análise geral, as amostras envelhecidas a 23 graus apresentaram melhor desempenho mecânico. Isso porque, quando envelhecidas a maior temperatura, as amostras tendem a apresentar menor desempenho. Os resultados realizados pelo ensaio de FTIR mostraram que a maior degradação ocorreu na matriz EPOX, em comparação com a matriz éster vinílica. E o envelhecimento acelerado nos trouxe que a deterioração da matriz polimérica e o deslocamento da interface fibra-polímero foi independente quanto ao pH da solução. Aconteceu isso nos dois pHs estudados. Com isso, podemos dizer que, ao aumento do pH da solução, aumentou-se também a degradação da amostra e, como já dito antes, também é válido para o aumento da temperatura. A matriz éster vinílica apresentou uma maior resistência ao ambiente alcalino. Por outro lado, a matriz EPOX apresentou um melhor desempenho frente à elevada temperatura. A escolha dos dois materiais vai depender das necessidades do projeto. Ambos os tipos de amostra eles podem ser considerados como alternativa para a substituição dos vergalhões de aço em estruturas de concreto armado, uma vez que se mostraram dentro das normas e os resultados obtidos foram satisfatórios, além de que o material ele não é suscetível à corrosão, uma vez que não possui aço em sua composição. Algumas das referências utilizadas. Eu agradeço a oportunidade de poder apresentar esse trabalho no Simpósio Nacional de Ciência e Inovação e Modelagem em Materiais. O e-mail de contato, caso
Tem alguma dúvida ou querem me perguntar alguma coisa? Muito obrigada. Olá, eu irei apresentar o trabalho intitulado Estudo da recuperação e reutilização de terra de diatomáceas de resíduo de cervejaria na remoção de metais em águas residuais, de autoria de Larissa Alves Pereira, Raimundo Alves Lima Sobrinho e Beatriz Moreira Ferraz de Oliveira. A estrutura da apresentação será composta pela introdução, objetivos, metodologia, resultados de discussão e conclusão. O crescimento das atividades industriais nos últimos anos impulsionou a exploração de matérias-primas e sua transformação em materiais engenheirados, de modo a ocasionar uma elevada geração de resíduos que devem ser descartados de maneira adequada ou atender a uma proposta de reuso. Nesse cenário, a indústria cervejeira contribui com o descarte de resíduos, como a terra de diatomáceas, que consiste no material filtrante utilizado na etapa de clarificação da cerveja. Após filtrar a matéria orgânica, a terra de diatomáceas úmida e saturada, ela é descartada. Aqui na figura direita temos as diversas formas de apresentação da terra de diatomáceas, onde na letra A é ela úmida e saturada, na B ela saturada e seca, na C ela comercial, nova, e na D ela recuperada. Dessa forma, visando atender tanto aspectos econômicos quanto ambientais, estudos propõem a recuperação da terra de diatomácea saturada por meio de tratamento térmico, permitindo sua reutilização como adsorvente. Nesse contexto, a técnica de remoção de metais em águas residuais, por meio de adsorção, constitui um apelo ambiental, uma vez que eles podem ser acumulados em tecidos biológicos, levando ao surgimento de doenças. O cobre, por exemplo, possui valor comercial agregado considerando suas propriedades de dureza, maleabilidade, baixa propensão à corrosão, condutividade térmica e elétrica. E devido à sua ampla utilização em diversos setores industriais, o cobre é encontrado nesses efluentes e sua remoção se faz necessária, uma vez que pode apresentar toxicidade para o homem, como na apresentação da doença de Wilson, que causa disfunções no fígado, coração, além de comprometimento psicomotor. Os objetivos deste trabalho são recuperar o resíduo de terra de diatomácea de cervejaria por meio de tratamento térmico, caracterizá-lo e verificar sua capacidade de absorver cobre em solução. A metodologia, de maneira geral, consiste em realizar a recuperação térmica de terra de diatomáceas residual de cervejaria saturada por meio de tratamento térmico e caracterizar esse resíduo e, em seguida, preparar a suspensão do adsorvente na solução de cobre sintética e, com isso, realizar ensaios de adsorção e, em seguida, realizar leituras de absorbância para que possamos obter o resultado final. A recuperação térmica de terra de diatomácea saturada foi feita em forno mufla a 400 graus Celsius por 4 horas, e a caracterização por difração de raio-x e microscopia eletrônica de varredura foram feitas com material saturado e recuperado para fins de comparação. A amostra saturada também foi submetida à análise termogravimétrica para avaliar a taxa de variação de massa com a temperatura. Já o ponto de carga zero da terra de diatomácea recuperada foi determinado pelo método dos 11 pontos. Primeiro foram preparadas soluções de pH de 1 a 12 com ácido e base, e em seguida 50 mg da amostra foram adicionadas a 50 ml de cada uma das soluções e submetidas a uma agitação de 120 RPM durante 24 horas. E o gráfico, com a leitura do pH final de cada solução, mostra em que faixa de pH está o ponto de carga zero da amostra. Para o preparo da suspensão do adsorvente, primeiramente foi preparada uma solução sintética de sulfato de cobre pentaidratado a uma concentração de 16 gramas por litro, e foi realizada sua leitura de absorbância em espectrofotômetro visível. A proporção adsorvente-adsorvato utilizada para a suspensão foi de 100 mg de terra de diatomáceas para 25 mg de cobre, de acordo com a metodologia encontrada na literatura, ou seja, esta proporção vai corresponder a 0,65 gramas de terra de diatomácea em 40 ml de solução de sulfato de cobre pentahidratado. Os ensaios de adsorção foram conduzidos em triplicata por meio da adição de 0,65 gramas de adsorvente em 40 ml da solução de cobre preparada. Os Erlenmeyers contendo a solução
a suspensão foram agitados a 180 RPM durante o tempo total de 1 hora e 15 ou 75 minutos, tendo alíquotas retiradas nos primeiros 5 minutos e após isto de 15 em 15 minutos. Essas alíquotas foram centrifugadas a 12.000 RPM por 2 minutos e meio e o sobrenadante teve sua absorvância lida no espectrofotômetro visível. Após o tratamento térmico, foi possível observar uma mudança na coloração da amostra, o que indica a degradação da matéria orgânica e recuperação do material, como podemos observar nas imagens a seguir. Analisando o difratograma de raio-x para a terra de diatomácea em diferentes condições, podemos observar que para a terra de diatomácea saturada, ou seja, o bagaço, observa-se uma menor intensidade e deslocamento para a direita, quando comparado com o difratograma da terra de diatomácea nova, o que se refere à presença de matéria orgânica incrustada nos poros da terra de diatomácea saturada, fazendo com que esse pico seja formado em ângulos maiores. Já os difratogramas da terra regenerada mostram que, dentro da faixa de calcinação entre 400 e 700 graus Celsius, é possível remover a matéria orgânica sem ocasionar deformações na estrutura cristalina do material, como podemos observar por seu pico intenso e bem definido, bastante similar àquele apresentado pela terra de diatomácea nova. E pela curva termogravimétrica, pode-se observar que a umidade presente no material é removida mais ou menos entre 100 e 120 graus Celsius. Já acima de 250 graus Celsius ocorre menor perda de massa, onde é eliminada a matéria orgânica de alto peso molecular, e após 400 graus, essa perda de massa é aproximadamente estável, confirmando que o tratamento térmico realizado a 400 graus Celsius já foi o suficiente para promover a desobstrução dos poros. As imagens da microscopia eletrônica de varredura mostram os poros obstruídos na amostra de terra de diatomácea saturada seca e abaixo os poros bem definidos e desobstruídos após a recuperação térmica, sem o comprometimento de sua estrutura morfológica. E o ponto de carga zero é o valor de pH no qual o sistema atinge o equilíbrio, ou seja, a quantidade de cargas aniônicas e catiônicas na superfície se igualam e a soma delas vai ser igual a zero. E a partir desse ponto, o pH da solução se mantém constante, independente de qual tenha sido o seu valor inicial. A média dos valores em que o pH final ficou aproximadamente constante, igual a 6,62, corresponde ao ponto de carga zero da terra de diatomáceas recuperada. Isso quer dizer que a absorção de partículas catiônicas, assim como o metal cobre, pela terra de diatomáceas recuperada, ela vai ser favorecida em soluções cujo pH esteja acima de 6,62, ou seja, o pH tem que estar maior do que o ponto de carga zero para favorecer a absorção de cátions. Em relação à solução de cobre preparada, ela apresentou coloração azul, como desejado, para que assim fosse possível a sua leitura no espectrofotômetro visível e, consequentemente, a construção da curva de calibração no comprimento de onda de 810 nanômetros. Após a realização da leitura de absorvância de cada amostra retirada em determinado tempo de contato no ensaio de adsorção, verifica-se um perfil de equilíbrio no gráfico, o que indica que, sob essas condições testadas, não foi possível detectar a adsorção do cobre pela terra de diatomáceas recuperada. As possíveis justificativas para este resultado estão no equilíbrio sensível entre as seguintes variáveis: pH, concentração de metal e tempo de contato. O pH da suspensão medido no ensaio foi de 4,5, o que é menor do que o PCZ do adsorvente que verificamos, e isso não favorece a adsorção de cátions. E em relação à concentração, foi encontrado um trabalho em que se obteve sucesso na adsorção utilizando-se 0,6 gramas de terra de diatomácea em uma concentração de cobre em solução equivalente a 1,2 gramas por litro, sendo que no presente trabalho foi utilizada uma concentração de 16 gramas por litro, devido ao equipamento disponível para leitura de absorvância, realizar a leitura somente na faixa visível. E em um outro trabalho onde utiliza-se condições semelhantes de concentração do metal e massa de adsorvente, que é concentração do metal de 18 gramas por litro em 0,8 gramas de adsorvente, podemos observar um tempo de contato bastante superior ao que foi utilizado nessa pesquisa para poder obter sucesso na adsorção. E por fim,
conclui-se que a terra de diatomáceas residual de cervejaria pode ser recuperada por meio de tratamento térmico, preservando suas características morfológicas, e, pelo resultado de adsorção que foi obtido, verifica-se que há uma sensibilidade da relação adsorvente-adsorvato ao conjunto de fatores pH, concentração e tempo. E, desse modo, como sugestão para trabalhos futuros, pode-se realizar um planejamento fatorial com repetição do ponto central para descobrir a melhor combinação dessas três variáveis, no qual deverá ser feito o ensaio de adsorção. Essas são as referências. Muito obrigada pela atenção.